Boa noite, meu auditório maravilhoso. Boa noite. Espetáculo de auditório, gente. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente para vocês, estudantes, futuros administradores e empreendedores com uma visão que vai até a China. E por falar em China, o assunto de hoje será estrangeiros na China. E para falar desse assunto, eu vou chamar um casal que é uma gracinha. Pode entrar, Atlas e Janeta. Tá linda. Você também é um gatão. Claro que eu vou pedir aquele selinho. Mas ele veio da China lá, come barata, gafanhoto. Não, deixa pra lá. Brincadeiras à parte, o Atlas é um expatriado. Alguém sabe o que é um expatriado? Não? Não. Expatriado é uma pessoa que reside temporariamente num país, em outro país, bancado pela empresa, fora do seu país de origem. E para esse bate-papo, eu vou convidar 4 consultores bárbaros, que são eles. Pode entrar. Doutora Pérola, doutora Gisele, doutor Clóvis e doutor José. Palmas para eles. Podem sentar, porque é uma gracinha, gente. Que beleza vocês. Bom, para começar... Atlas, conta pra gente, pro nosso auditório maravilhoso, a sua experiência profissional como expatriado. Oi, gente, eu... Começa aí. Eu trabalhava numa empresa multinacional, onde a sede dela era na Espanha, e fui convidado pelo o presidente da empresa para trabalhar, né, numa filial na China, onde eu fiquei eufórico com isso, né, e acabei indo para casa e pedi ele um tempo para que eu conversasse com a Janeta. E depois de conversar com ela, ter uma longa conversa com ela, eu decidi aceitar o cargo, que era um cargo que eu almejava já há bastante tempo na empresa, que era de ser gerente geral da filial dessa empresa na China, que é a Chupa Chups, que é o nosso estudo de caso. Eufórico lá com esse convite, com tudo que estava acontecendo, né, uma coisa que eu não esperava no momento, eu acabei sem traçar um planejamento para o meu projeto que eu tinha para poder implementar lá na filial da China. E eu acabando que eu ficando eufórico, muito eufórico com o convite, eu acabei nem pensando nessa estratégia e tal, tudo certinho. Só que aí, por mim, o presidente da empresa, ele acabou fazendo a estratégia que ele tinha utilizado na Rússia, numa outra filial que a empresa tinha. Com isso, no avião eu fiquei sabendo que eu teria que não só demitir o gerente geral da época, mas como também todas as pessoas envolvidas na produção, no marketing e no comercial da empresa, onde eu fiquei assustado, né, porque eu indo para a China, não conhecendo a China, né, e ter que demitir as pessoas de pronta, se chegar lá e ser o carrasco na China seria complicado. Passando o tempo, né, lá na China, eu implementei esse projeto do José Luiz, e acabou que durante os 6 primeiros meses, esse projeto foi de vento em polpa. A empresa estava dando resultado e com isso a matriz ficou muito esperançosa com essas mudanças. Só que acabou que esse pirulito que a gente estava fabricando lá começou a ficar amargo.
onde reduzimos as nossas despesas na China e tivemos que cortar alguns custos. E um dos custos que eles fizeram a gente cortar foi a publicidade e a propaganda do nosso produto. Com isso, o nosso produto começou a não ser muito conhecido mais na China e começou a entrar os novos concorrentes, bombando com propagandas maciças, né? E fazendo cópias do nosso produto. Com isso, a empresa, depois de todo esse processo aí, a empresa mudou de presidente. E o presidente que me indicou para ser o gerente geral na China, ele foi novamente para a Rússia. Resolver voltar a ser o gerente geral lá da Rússia, porque lá as coisas não estavam indo bem também. Nossa, mas então deu certo lá na Rússia? Mas na China não deu. Na China deu totalmente errado. Deu totalmente errado devido à cultura. Né? A gente acaba que um projeto que deu certo lá na Rússia, né, que é um país do Ocidente, no Oriente já não deu certo. Atlas, sem querer ser igual o Fausto Silva, mas deixa eu te cortar, porque o povo quer saber e tem perguntas na rua. Vamos lá. Por que negócios internacionais são mais arriscados do que negócios nacionais? A primeira pergunta responde pra gente, doutora Pérola. Boa noite. É um prazer sempre estar no seu programa, Hebe. Gracinha. Gracinha. Bom, como os retornos são muito elevados, os riscos são grandes e tem alguns fatores que todos devem conhecer, que é a cultura diferente de outro país e os mercados dos países estrangeiros são mais voláteis, econômico e politicamente. Com esses motivos, alguns empreendimentos internacionais não são bem sucedidos. Particularmente isso é verdade com os países emergentes, como Índia e China. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Os motivos que levam a pessoa a aceitar um cargo internacional. Responde pra gente, Gracinha, de Dr. Jussê. Boa noite, dona Hebe, é um prazer estar aqui. Bom, primeiro melhores respectivas de carreira, aumento no salário, uma boa autonomia, aumento no seu valor profissional, num futuro previsível e a cultura também. Uma nova cultura faz, é sempre bom, né? É sempre bom, faz muita diferença. Sim. Vamos para a terceira pergunta. Eu gostaria de saber quais as dificuldades que a família de um expatriado pode enfrentar. Responde pra gente, doutora Janeta. É o seguinte, quando você tem uma família, é muito difícil a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Porque eu tive que abrir mão da minha carreira profissional, do meu trabalho. Eu era diretor de uma grande empresa. Tive que abrir mão para ir com o meu marido para a China. A gente tem 3 filhas pequenas que é difícil demais de adaptar. A gente a sorte que elas são pequenas, porque se fosse adolescente seria muito mais difícil, porque ela já tem um ciclo de amizade, né? E a parte mais difícil é a solidão, né? Porque meus amigos, minha família, todo no Brasil. É muito sofrimento para uma família de um expatriado, não é verdade? Verdade. Eu jamais acompanharia meu marido, deixaria esse auditório maravilhoso, não é mesmo? Pelo visto, você já está adaptando bem a China, e olha a roupinha dela. Claro que você já sabe falar alguma coisa em chinês. Certeza. Fala um boa noite pro meu auditório em chinês. Wan Shang Hao. Ai, que Bom, vamos para mais uma pergunta. Por que as filiais das multinacionais na China preferem contratar pessoas do seu próprio país do que contratar chineses para o cargo de gerência? Responde para nós, doutora Gisele. Boa noite, Hebe. Boa noite, auditório. Bem, as empresas preferem contratar funcionários do seu próprio país do que o país em que elas estão indo, pelo fato de que a empresa ela tem uma cultura. No caso da nossa empresa, da empresa que nós estamos falando, da Rússia. Cultura